Olá, amados irmãos de Bananal, boa noite. Você que está entrando na live agora, dá o seu ok para a gente poder já ir registrando a sua presença. Muito importante que você permaneça até o final da live, pois nós vamos tratar de assuntos relacionados ao horário do nosso trabalho aí na nossa igreja, né? Devido ao decreto novo que está em vigor, que está aí abrangindo todo o Vale do Paraíba Paulista, né, que vai da cidade de São José dos Campos até Bananal. Todas as cidades estão aí com um decreto que entrou em vigor ontem e vai até no domingo, dia 13. Então nós vamos ter que adequar nossos horários dos nossos cultos aí na igreja, reuniões, para estarmos dentro do decreto que foi aplicado para conter, né, e ajudar também a diminuir o contágio do coronavírus. Então, hoje nós estamos fazendo essa live e é muito importante você que está acompanhando compartilhar com os irmãos, com os seus amigos, que no domingo nós vamos estar reunidos na igreja com culto de adoração no horário diferente também. Nós vamos reunir de manhã às 9h30 da manhã com culto de adoração a Deus. Será o culto de missões, né? Todo segundo domingo do mês nós realizamos o culto de missões, e nesse domingo, segundo domingo do mês, nós vamos fazer o culto de missões, só que no horário diferente. Não vai ser às 19 horas como de costume, mas sim às 9 horas da manhã. Então avise quem você puder que nesse domingo nós estaremos pela manhã adorando o Senhor em culto de adoração. Amém? A gente está passando por esse período de pandemia, então a gente tem que se adequar a tudo aquilo que é passado para nós, para a gente não ficar fora do que foi determinado dentro dos decretos, né? Porque toda vez que a gente teimar e fazer o que é errado, nós vamos estar dando mau testemunho. A igreja não pode dar mau testemunho, né? Nós somos uma igreja que tem a vontade, desejo, né, de nos tornarmos relevantes na cidade de Bananal. E para nos tornarmos relevantes na cidade de Bananal, nós temos que também cumprir com o nosso papel, não só de cristãos, mas também de cidadãos de Bananal, né? Então, assim como a prefeitura pediu, passou para nós as normas, nós temos que ajudar a cumprir, ajudar isso a acontecer, que é para o bem de todos, né? É para o bem da população de Bananal, é para o bem das pessoas que vão a Bananal, né? Então nós temos que colaborar, porque é a nossa vida que está em jogo, né? A gente vê tantas más notícias, né? Pessoas que estão perdendo a vida aí devido ao coronavírus, pessoas novas, né? Nós tivemos aí más notícias, né, que choca, né? Pessoas que a gente conheceu, que tinha um carinho especial, que infelizmente foi de uma forma tão trágica, né? Nova, e devido a doença, que se nós tivéssemos tomado algumas atitudes anteriores de segurança, talvez diminuiria essa dor, né? Graças a Deus nós temos aí alguns irmãos que foram curados, né? Nós tivemos aí a Mirceia, a nossa irmã Mirceia, que teve até um pouquinho de complicação devido ao Covid, foi para Cruzeiro, passou pelo CTI, mas graças a Deus a Mirceia já está curada, está em casa. Inclusive ela está participando da live. Um abração para o Luiz, para o Alan, para a Mirceia, né? Que Deus abençoe essa família que passou pela prova, né? Glória a Deus, passou pela prova dando glória a Deus, né, Mirceia? É bom a gente poder saber que Deus cuidou da Mirceia nesse período que ela teve aí sofrendo as dores do corona, né, do Covid. E ainda está em isolamento lá a família do William, né, o diácono William, ele, a Jaqueline e o Miguelzinho estão em casa devido a esposa dele, né, testou positivo, né, a Jaqueline. Então eles estão em casa, mas daqui uns dias isso vai passar também. O Júnior, amanhã ele vai fazer o teste. O Júnior, filho do William, filho do Nilo, né, irmão do William, também testou positivo, mas amanhã já vai fazer o teste para poder ter alta. Não está sentindo nada, nem ele nem a Jaqueline, ambos estão sendo assintomáticos, né? Eles têm o vírus, mas não estão sentindo as dores da doença.
Isso é bom a gente poder ver que é porque Deus está cuidando. Nós vemos aí o poder de Deus, o agir de Deus cuidando dos seus, né? Dando alívio, dando o que precisa, né, para poder vencer essa batalha, né? Nós temos aí muita gente de Bananal mesmo que está contaminada, então nós temos que unir nossa fé, orar para que Deus venha visitar essas pessoas, venha levar a cura, levar o alívio, né, para as dores, levar o conforto, né, para aquelas pessoas que perderam um ente querido devido ao Covid. É o momento de estarmos unindo nossa fé em oração, buscar a presença de Deus, não deixar de ter a comunhão. A comunhão é o que fortalece a nossa união. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela crescia porque ela tinha comunhão, era tudo em comum acordo, todo mundo tinha a mesma visão, confiava da mesma forma, servia a Deus da mesma forma, sem um querer ser melhor que o outro, né? Todo mundo era igual. Então nós temos que ter essa mesma visão lá da igreja de Atos dos Apóstolos, que crescia e cada dia Deus ia acrescentando no meio daquele povo os que iam sendo salvos. Isso é muito bom a gente poder ver que Deus, Ele está no controle, né? Apesar de tudo que está acontecendo aí nos entristecer, nos preocupar, né? Nós podemos ver que Deus está verdadeiramente no controle, né? Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de convidar você que está aí participando conosco, passa um alôzinho para a gente aí ver quem está entrando, né? Para depois a gente poder também agradecer, né? Tá aí o Luiz, a família do Luiz, a Cleide, um abração para Cleide, Deus abençoe você, Cleide. E você que está entrando aí, dá um alôzinho para a gente poder também mandar um abraço para você nessa live, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos onde você estiver, vamos apresentar diante de Deus nossas necessidades. Com certeza você tem aí a sua necessidade, né? A necessidade de alguém que você conhece, às vezes pediu para você estar orando por ele. É o momento da gente orar junto, unir nossa fé, orarmos junto para que Deus venha derramar graça sobre nós, mais graça sobre nós, né? E Deus tem, com toda certeza, Deus está no controle. Feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Aí depois vamos ler um texto da Bíblia, falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus e para a gente poder, né, realizar esse momento de comunhão com os irmãos, de podermos estar juntos, né, buscando a face do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo nesse momento, ó Pai, porque aprove o Senhor, ó Pai, estarmos reunidos, ó Deus, apesar da distância, apesar de não estarmos juntos em comunhão na igreja, ó Deus, mas o Senhor colocou, ó Pai, esta ferramenta, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, que é a internet, para podermos, ó Pai, ir ao alcance, ó Pai, de todas as pessoas que estão, ó Pai, ligadas, ó Pai, nesse momento pelo Facebook, ó Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, visitando cada uma delas, ó Deus, onde eles estiverem, ó Pai, onde chegar, ó Deus, essa live, ó Pai, essa transmissão, que o seu Espírito Santo também, ó Pai, possa estar entrando, ó Pai, naqueles lares, ó Pai, levando, ó Pai, para cada pessoa aquilo que eles estão precisando, ó Deus. Carecemos, ó Deus, da Tua presença, Senhor, nos fortalecendo, ó Pai. Carecemos, ó Pai, da Tua presença nos alimentando espiritualmente, nos fortalecendo, ó Pai, nos abrindo nossos olhos para enxergarmos, ó Deus, que o Senhor está no controle, que há um agir do Senhor, ó Pai, em meio a essa pandemia também, ó Pai. Muitas vezes nós colocamos a culpa, ó Pai, em pessoas devido à pandemia, colocamos a culpa, ó Pai, no inimigo, no diabo, mas queremos, ó Pai, que tudo que está acontecendo tem um propósito, Senhor Deus, e a maior certeza, Deus, é saber que o Teu propósito, ó Deus, é mostrar para nós que o Senhor é o Deus que cuida dos seus, ó Pai. Obrigado porque o Senhor está preservando nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor está nos dando, ó Pai, meios de olharmos para as dificuldades e enxergar, Senhor Deus, a Tua mão poderosa nos guardando, ó Pai. Assim como a Tua palavra diz, ó Pai, que praga nenhuma chegará na nossa tenda, Senhor Deus. Nós temos visto isso acontecer e quando ela chega, Senhor Deus, ela chega de uma forma mais leve, porque o Senhor está conosco ali, ó Deus, para suportar, Senhor Deus, todas as pressões que
que nós pudéssemos enfrentar, Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque estamos trabalhando, ó Deus, para o crescimento da Tua obra ali em Bananal, ó Deus. Que eu peço que o Senhor venha, ó Pai, abençoar, ó Pai, a Tua igreja ali, ó Deus, o grupo de louvor, Senhor Deus, cada levita, Senhor Deus, instrumentista, Senhor Deus, cada membro, ó Deus, que congrega ali em Bananal, Pai. As pessoas, ó Deus, estão chegando, visitando agora a igreja, Senhor Deus. O Senhor possa estar, Senhor Deus, também fortalecendo essas pessoas, ó Pai, para que eles também possam, Senhor Deus, sentir o desejo, ó Pai, de se ajuntar conosco ali, Pai, e que possamos crescer ali naquele local, ó Pai, para sermos uma igreja, ó Pai, forte, relevante na sociedade, que possamos, ó Pai, se nos fortalecer na comunhão, ó Pai, que possamos, ó Deus, nos fortalecer, ó Pai, no estudo da Tua palavra, Deus, nos discipulando cada dia, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, ó Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, opera em nós o Teu querer, ó Pai, opera em nós a Tua vontade, Senhor Deus, porque nós sabemos que a Tua vontade é pura, é perfeita e é agradável, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pelo restabelecimento da saúde da Mirceia, ó Deus, que o Senhor esteve cuidando dela, ó Deus. Quero agradecer também ao Senhor, ó Deus, por ter cuidado, Senhor, do Nilo, do Júnior, da Dona Leila lá em casa, ó Deus, da Jaqueline, o William, o Miguelzinho, ó Deus, que também estão em casa, ó Deus. Agradeço ao Senhor Deus e peço, ó Pai, pela vida, Pai, do Micheliano e da Érica, ó Deus, que estão também em casa, mas não por causa do Covid, mas sim esperando a chegada, Senhor Deus, de uma princesinha, Deus, a Elisa, Deus, que está sendo esperada com muito carinho pelo Micheliano e pela Érica, por todos nós, ó Deus, que congregamos, somos irmãos ali na fé, ó Pai, na Igreja Presbiteriana em Bananal, Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, a CPU aqui em Barra Mansa, Pai, Pastor Pedro e todos os seus ali, ó Pai. Abençoa, Deus, o Alessandro, a Evelino, ó Deus, aí em Porto Real, que tem, ó Deus, também trabalhado, ó Deus, com muito carinho, muita disposição, ó Pai, na obra do Senhor ali em Porto Real, ó Deus. Venha, Deus, fortalecê-los, ó Pai, nesta missão que o Senhor os colocou, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a minha família, ó Deus, abençoa a minha vida, abençoa minhas filhas, a minha neta, ó Deus, meu lar, minha esposa, meu trabalho, ó Deus. Eu posso estar sendo conosco a cada instante, Senhor Deus, mostrando a nós a Tua presença, nos guiando, nos dando direção e sabedoria, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas diante de Ti, ó Deus, alimenta, ó Pai, e aumenta a nossa fé, em nome de Jesus que eu te oro, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Mirceia também acabou de te mandar um alô aqui, paz do Senhor, Mirceia, Deus abençoe. O Tiãozinho aqui também chegou, boa noite, paz do Senhor, Tiãozinho, a Vera, o João Vitor, a Diana, com certeza também estão ali juntos na mesma casa, compartilhando desse momento com os irmãos, amém? Vamos falar um pouquinho, queridos irmãos, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, abra sua Bíblia onde você estiver, separe esse tempo, o tempo do Senhor, para podermos falar sobre aquilo que Ele tem a dizer aos nossos corações. Eclesiastes capítulo 3 é justamente sobre isso, sobre o tempo, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, na verdade, analisando o quadro social, o quadro clínico, né, o quadro da saúde, né, o quadro da educação, analisando aí o quadro da segurança. Nós estamos vivendo dias difíceis, infelizmente, como lá no livro do profeta Abacuque diz, né, diz que a criminalidade aumenta, a lei se afrouxa, né? Infelizmente nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas nós temos que estar preparados, porque para vencermos o dia mal, para vencermos os tempos difíceis. E só vamos nos preparar quando nós realmente estivermos no alvo da vontade de Deus, né? Eclesiastes no capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras,
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Olha esse que o autor de Eclesiastes, né, vem dizer para nós. Há tempo determinado. Existe tempo para tudo, querido. Nós podemos, pela fé, enxergar que esse tempo de dificuldades vai passar. Esse tempo de dificuldade não é para sempre. É igual uma tempestade, uma tormenta, né? Ela vem, causa o estrago que tem para causar, mas no momento a chuva estia, para, aí depois vem a bonança, né? Você vai ver que você foi guardado por Deus naquele momento. Então nós temos que enxergar que em todo momento, em todo tempo, Deus é bom para nós. Aconteça o que acontecer, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E também a mesma palavra diz que Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem pensamentos bons para nós. O propósito de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Então aconteça o que acontecer, às vezes nós estamos para baixo, entristecidos, né? Tem gente que dá vontade, tem gente que tem vontade de jogar tudo fora, jogar tudo pro alto, abandonar tudo, né? Sumir, sair andando sem rumo, sem caminho. E a gente entende, porque o nosso lado humano, muitas das vezes, faz com que a gente tenha pensamentos errôneos. Mas a palavra de Deus nos acalenta dizendo, olha, há um tempo determinado. E uma hora esse tempo vai acabar. Esse tempo difícil que nós estamos passando vai passar. Nós vamos ver dias melhores. Nós vamos poder cantar, estamos alegres, porque Deus guardou cada um de nós. Nós podemos glorificar o nome do Senhor lá no dia que nós enxergarmos todo esse tempo de tristeza, esse tempo de dificuldade passando. Mas é o momento agora de nós estarmos no tempo de nos resguardar. Nos resguardar como? Cumprindo com todos os protocolos que foram colocados para a gente poder cumprir. O uso de máscara é ruim, incomoda, mas é o momento, é o tempo dela. Daqui a uns dias vai passar isso. Não é a primeira vez que o mundo passa por esse tempo. Esse dia eu estava estudando sobre a gripe espanhola no início do século passado, né, em 1929. A gripe espanhola também foi a mesma coisa do Covid-19. As pessoas tiveram que usar máscara, todo mundo, morreu muita gente, houve um sofrimento muito grande, demorou um tempo, mas nós fomos colocar a máscara agora. Quantas vezes nós já vimos aí na televisão, às vezes notícia do Japão, pessoal de máscara andando na rua, achava que era tão estranho. E agora é tão normal. Esse é o nosso tempo. Mas, queridos irmãos, também nós temos que entender que é o tempo de fazermos a nossa parte. É tempo de eu e você tomarmos a nossa posição de verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, como nós falamos no culto de domingo, né? Verdadeiros adoradores, resgatar o verdadeiro evangelho dentro de nós. Aquele evangelho que fez com que eu e você aceitasse a Cristo como nosso Salvador e apaixonássemos pela obra salvífica de Jesus e estamos nela confiando até hoje. É tempo da gente resgatar, porque muitas vezes eu e você, acostumado com muitas coisas, com a religiosidade, né, com o ir na igreja, estar na igreja com os irmãos, a gente se acostuma, vai acostumando, às vezes a gente relaxa um pouquinho na nossa fé. Então é tempo da gente olhar para o passado, né, olhar para o passado e enxergar o que Deus fez com o povo lá no passado e ver que o Deus é o mesmo, ele não mudou. Mudou as pessoas, mudou as eras, mudou o tempo, mas o Deus é o mesmo. O mesmo Deus que passou com o povo o Mar Vermelho, o mesmo Deus que esteve lá
com Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que teve com os amigos de Daniel lá na fornalha de fogo, é o Deus que nós servimos hoje. O mesmo poder que Deus tinha naquele tempo, Ele tem hoje. Então o nosso tempo, queridos irmãos, às vezes não acontece para nós o que a gente espera, porque a gente nós não estamos buscando conforme deveríamos buscar. No domingo nós falamos sobre isso. O profeta Ageu veio chamar a atenção do povo de Israel. O povo de Israel era um povo que todo mundo tinha medo do povo de Israel. Se nós formos olhar lá nos dias que Josué chegou de frente a Jericó, Josué mandou 2 espias lá, aí a Raabe veio e falou: olha, o povo aqui de Jericó, só de ouvir falar em vocês, já estão com medo, estão tremendo. Porque o exército do povo de Israel é um exército poderoso, mas o exército em si não tinha poder algum. Quem tinha poder e tem poder o tempo todo é o Deus que comanda esse exército. É o Deus que comanda eu e você. É o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. O tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de resgatar em nós a essência da salvação. E sermos alegres, sermos felizes e plenos. Adorar a Deus em espírito e em verdade, não apenas no momento de euforia, no momento de alegria, no momento de êxtase na igreja. Que realmente quando você está na igreja é um momento propício a você entrar num estado de emoção. Mas às vezes acontece isso aí só na carne, mas tem que acontecer no espírito. É o espírito que tem que estar preparado para louvar a Deus. Na escola dominical de manhã, no domingo, nós falamos sobre isso. A diferença do adorador que está preparado para ser usado por Deus. E aquele que não está. Aquele rapaz que chegou lá no meio da multidão de quase 5.000 pessoas, ele foi lá para ouvir Jesus falar na pregação, mas ele levou lá 5 pães e 2 peixinhos, ou seja, ele estava preparado para o que viesse a acontecer. Quando Jesus chamou os discípulos, uns discípulos falaram assim: olha, mas aqui não tem lugar para comprar pão. Essa quantidade de gente aí não tem dinheiro para comprar pão. Aí quando de repente veio outro, falou: tem um rapazinho aí que trouxe um lanchinho para ele comer. 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou assim: vem cá, traz ele aqui. Aquele rapaz estava com 5 pães e 2 peixinhos, que era o alimento para ele. Mas ele estava preparado para ser usado por Deus no tempo para fazer a diferença. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentou quase 5.000 pessoas, 5.000 homens que a Bíblia fala, né? E ainda sobraram 12 cestos de alimento. Olha que maravilha! Foi o tempo daquele rapazinho fazer a diferença. Hoje, eu e você, nós fomos colocados nesse mundo para fazermos a diferença no nosso tempo. Esse tempo é o nosso. O autor de Eclesiastes, ele vai falar: tudo tem o seu tempo determinado. Deus determinou o teu tempo, meu amado, para você fazer a diferença. Porque daqui a alguns anos, olhem para trás e ver que o cristianismo continuou porque teve homens e mulheres de Deus que no seu tempo fizeram a sua parte. Se eu cruzar meus braços, abandonar minha fé, e você fizer a mesma coisa, isso for acontecendo, daqui mais um tempo, o cristianismo vai morrendo, vai se esfriando. Mas se eu e você colocar mais lenha na fogueira, vamos aquecer a nossa fé, vamos aquecer a fé dos irmãos, o evangelho vai crescendo. Daqui a 50 anos, meu irmão, você e eu não estaremos mais aqui nesse mundo. Mas e o que nós vamos deixar? Qual vai ser o nosso legado para os nossos filhos, nossos netos, para a geração que vier à frente? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Pense nisso, porque esse tempo é o tempo de fazermos a nossa parte. É o tempo de estar buscando a face do Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração, sararei a sua terra, perdoarei seus pecados. É o tempo de buscarmos a face do Senhor, queridos irmãos. Nos converter dos nossos maus caminhos, que nós caminhamos muitas das vezes em maus caminhos e buscamos adorar a Deus. Então pense nisso, talvez no seu tempo você tenha feito coisas que não está agradando a Deus. Se conserte diante de Deus. Se humilhe na presença de Deus. E o Senhor promete sarar a terra. Nossa terra está doente. Vivemos num mundo doente. Mas quando nós nos colocarmos na posição, na condição de verdadeiros servos do Senhor, Ele vai nos usar para sarar a nossa terra, a nossa nação. Pense nisso. Pense nisso. Não desperdice o seu tempo, querido. Não desperdice esse tempo precioso que você tem de vida para fazer a obra do Senhor acontecer. Não precisa de grandes coisas não, meu irmão. Não precisa de muita coisa não. Se você falar de Jesus para uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, e essa pessoa aceitar a Cristo como Salvador da vida dela, já vai haver uma grande festa no céu. Se eu conseguir levar uma pessoa a se converter, e num grupo de 10 cada um fizer a mesma coisa, nós vamos dobrar a quantidade de pessoas. Talvez você fale assim, mas eu não sou bom de fala. Testemunhe o que Cristo fez na sua vida. Viva uma vida de bom testemunho para que as pessoas olhem para você e enxergue Deus na sua vida, não enxergue apenas você, porque nós, seres humanos, somos falhos a todo momento. Nós, seres humanos, não devemos servir de exemplo para ninguém. Mas quando nós temos Deus na nossa vida e andamos segundo a vontade de Deus, as pessoas vão enxergar Deus. Não vai enxergar o Jonas, mas vai enxergar Deus da vida do Jonas. Não vai enxergar você apenas um ser humano comum, meu irmão, mas vai enxergar Deus na sua vida, que te torna um ser humano diferente. Um ser humano que tem atitudes diferentes. Um ser humano que preza pela verdade, preza pela paz, preza pelo bom testemunho, bom caráter. Pense nisso. Pense nisso, esse é o tempo de pensarmos, esse é o tempo de pensarmos no que estamos fazendo e apresentarmos diante de Deus, falar, Senhor, no meu tempo eu preciso ser moldado pelo Senhor. Quebra minha vida se preciso for, mas me faça de novo. É igual aquele cântico, né? Eu quero ser um vaso novo, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Se o seu coração tem esse desejo, meu irmão, não perca tempo não, se apresente diante de Deus. Fala, Senhor Deus, eu quero me tornar um vaso novo nas tuas mãos. Eu quero me tornar um homem segundo o teu coração. Eu quero me tornar uma mulher segundo a vontade de Deus, o coração de Deus. Não podemos continuar da forma que estamos, temos que buscar melhorias para nós, para vermos o sobrenatural de Deus acontecer. Para vermos o agir de Deus acontecer. Para não ficarmos apenas com inveja do que Deus fez com o povo do passado, da história dos heróis da fé. Muitas vezes nós olhamos lá, Deus fazia cada coisa e ficamos com inveja. Poxa, não está acontecendo nada disso hoje. Porque nós queremos ver somente coisas materiais e Deus age no sobrenatural. Então pense nisso, meu irmão. O desafio que Deus faz para mim e para você, querido, é olhar para o tempo que estamos vivendo. Ao invés de criticar, ao invés de reclamar, ao invés de querer botar a culpa nos outros, é assumir a minha parte e tomar a minha posição diante de Deus. É eu olhar para mim, examinar o homem a si mesmo, olhar para dentro de mim, não olhar para o meu irmão que está ao meu lado. O problema do meu irmão é ele que vai consertar com Deus. É olhar para mim, é ver o que eu preciso que seja consertado em minha vida. Apresentar diante de Deus. Buscar a Deus para que Ele possa
operar na nossa vida a ação que precisa ser operada para sermos transformados para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso, pense nesse desafio, não desperdice o seu tempo. Assim como o autor de Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pense nisso. Pense nisso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Amém? Deus te abençoe, querido. Abraço para o pastor Pedro. O pastor Pedro está em Campinas, na reunião de comissão executiva do Supremo Concílio. Olha que bênção, né? Nosso pastor está aí a trabalho da obra, né? Trabalho do Senhor lá em Campinas, participando da reunião da comissão executiva do Supremo Concílio, né? Vamos clamar a Deus, orar a Deus para que Deus continue, né, sustentando os nossos líderes, né, do Supremo Concílio, para que Deus possa sempre estar dando direção, dando sabedoria para esses homens que Deus escolheu para estar hoje à frente, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, uma igreja séria, uma igreja que preza pela leitura da palavra, porque o que transforma é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar a vida da pessoa. E nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, temos esse cuidado. Examinar as Escrituras, pois nela contém a palavra de Deus. Né? Palavra que cura, liberta, transforma e prepara a gente, né? Para andarmos nas obras boas que o Senhor preparou. Abração para o nosso pastor, reverendo Pedro, e para os irmãos, os pastores que também possam estar lá junto, né? De repente assistindo essa transmissão. Deus abençoe a vida de vocês aí, meus irmãos aí em Campinas. Um abração para os irmãos que acompanharam conosco aí, a Cleide, o Tiãozinho, a Mirceia, o Luiz, né? O Micheliano, a Érica. Deus abençoe a vida desses irmãos aí que deu para a gente pegar aqui, né? Deu para a gente ver aqui que apareceu para a gente aqui. Alguns outros irmãos não mandou mensagem, então, mas apareceu um monte de joinha aqui, um monte de curtiu, coraçãozinho porque está gostando. Isso é bom, muito bom a gente poder ver que os irmãos estão participando com a gente, né? Vamos orar, depois eu vou repetir o horário do nosso culto de domingo, amém? Feche seus olhos onde você estiver, ore comigo, né? Apresente diante de Deus a sua vida, a vida da sua família, e Deus tem muito a realizar na sua vida e na vida dos seus, que Deus colocou como um alvo, né, das suas orações, amém? Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez pudemos, ó Pai, conversar um pouquinho a respeito daquilo que o Senhor colocou, ó Pai, os nossos corações nessa noite, ó Pai. Vimos, ó Deus, que o tempo, ó Pai, que vivemos já foi determinado pelo Senhor. Antes de tudo, ó Pai, que nós vemos hoje existir, o Senhor já tinha na sua mente, ó Pai, o tempo do hoje para estarmos buscando a Tua face. Tudo que está acontecendo hoje, ó Pai, o Senhor já sabia que ia acontecer, ó Pai, desde o dia que o Senhor disse, haja luz. Mas o tempo chegou, Pai. O tempo de tudo aconteceu, ó Deus, para que pudéssemos ver, ó Pai, que o Senhor está, ó Pai, no controle verdadeiro das coisas e que devemos, ó Pai, nos colocar nas Tuas mãos e confiar no Senhor. Devemos, ó Pai, acreditar que o Senhor é o Deus que renova a misericórdia sobre cada um de nós, um Deus que ama cada um de nós, um Deus que é fiel, um Deus que é justo e verdadeiro. Deus, é nesse tempo, Senhor, Deus, que nós estamos buscando a Tua presença, Pai, para que o Senhor venha, ó Deus, atender as necessidades do Teu povo, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, molda, Senhor Deus, cada um de nós segundo o Teu propósito, o Teu querer, ó Pai. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos, ó Pai, homens e mulheres melhores, ó Deus, para que este mundo, ó Deus, possa ser alcançado, Senhor Deus, pelo Teu Evangelho. Desperta em nós, ó Pai, o desejo, ó Pai, de restaurar em nós o Evangelho verdadeiro, ó Pai. Recuperar o verdadeiro Evangelho que às vezes está se perdendo nos últimos dias. Estamos vendo, ó Deus, o amor se esfriando, ó Pai, por toda parte. As pessoas não estão se preocupando mais com as pessoas, estão se preocupando com elas mesmas, em adquirir bens, conquistar aquilo que sonham.
Deus, desperta em nós o desejo, ó Pai, de nos preocuparmos com aquilo que realmente é importante para o Senhor, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor se preocupa com o que é importante para nós. Por isso, Deus, desperta em nossos corações esse desejo, ó Pai. Desejo de estarmos sempre, ó Pai, buscando, ó Pai, a Tua face, ó Pai, aonde estivermos. Não só apenas no domingo na igreja, ó Pai, mas em todos os lugares, no nosso trabalho, no nosso lazer, ó Pai. No momento, ó Deus, que nós estivermos fora da comunhão na igreja, ó Pai, que possamos, ó Pai, ali sim ser mais crentes ainda, ó Pai, porque é onde nós vamos ser alvo, ó Pai, de situações que possa, às vezes, ó Pai, fazer com que venhamos a pecar contra o Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento, por esse tempo, ó Pai, que nós passamos aqui, ó Deus, nessa transmissão, ó Pai, sentindo a Tua presença, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque aprove o Senhor esse momento acontecer, esse tempo acontecer em nossas vidas, para mostrar para nós que o Senhor cuida de tudo, Senhor Deus, para que a Tua palavra chegue a quem precisa chegar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, ó Pai, os líderes, ó Pai, da Igreja Presbiteriana, todos aqueles, ó Pai, que o Senhor escolheu e colocou, ó Deus, como líderes, ó Pai, no Supremo Concílio, ó Pai, para cuidar, para tratar de assuntos, ó Deus, que venham, ó Pai, manifestar, ó Pai, a Tua vontade para a Tua igreja, Senhor Deus. Que esses homens, ó Deus, possam ser instruídos, possam ser guiados por Ti, ó Deus. Dê a eles sabedoria, Senhor Deus, para continuar o trabalho que estão a realizar na nossa igreja, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. Peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como eu disse no início, o nosso culto de domingo, que é 19 horas, nós vamos ter que fazer ele em outro horário devido ao decreto que está em vigor. Então, o nosso culto de domingo, culto de missões, tá? Vai ser às 9 da manhã. Então, aliás, perdão, 9h30. 9h30 nós estaremos iniciando o nosso culto de adoração com louvor, com palavra, né? Então você, meu irmão, avise as pessoas que você conhece na igreja. Se possível, pode convidar a gente. Nós temos espaço, nós vamos estar lá com álcool em gel na porta, vamos estar conferindo a temperatura das pessoas que chegarem, tá? Nós temos lá o termômetro a aferir, né, a temperatura de todos que entrarão na igreja, e vai ser um momento de sermos abençoados por Deus, tá bom? Então, o decreto entrou em vigor ontem, né, e vai terminar no domingo. Aí nós vamos ver se vai entrar um outro decreto. Se entrar, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa, fazer live aqui e eu vou fazer um culto no outro live. Tá bom? Então, ó, meus irmãos, domingo, 9h30 da manhã, não se esqueça, todo mundo junto lá para adorarmos ao nome do nosso Deus. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Não desperdice esse tempo. Amém? Então, culto de missões. Lembrando, a dona Sônia distribuiu umas bandeiras no mês passado, né? Para que você viesse orar pelo estado daquela bandeira. Então, quem levou a bandeira para casa, leve a bandeira domingo. Tiver algum testemunho para falar do estado que você orou, vai ter um momento, nós vamos ouvir o seu testemunho rápido e objetivo, tá bom? Então, domingo, às 9h30 da manhã, estaremos com o culto de adoração ao nosso Deus, tá bom? Um recado agora para os irmãos da equipe de louvor, tá bom? Você da equipe de louvor, vamos chegar às 9 da manhã para a gente dar uma passada rápida nos louvores que nós ensaiamos, tá bom? Vamos colocar os louvores fáceis, a gente poder ensaiar rápido, para a gente fazer o culto agradável a Deus e agradável a quem estiver também no local. Infelizmente foi um pego de surpresa, né? Nosso horário de ensaio é no domingo após a escola dominical. Como o decreto pegou a gente de surpresa, nós vamos estar escolhendo os cânticos conhecidos pela igreja, conhecidos por todos, e ensaiarmos rapidinho para a gente poder fazer um culto agradável a Deus e a todos que ali estiverem. Tá bom? Deus abençoe você, meu irmão. Muito obrigado pela companhia a sua companhia nesse momento dessa transmissão, tá bom? Um abraço também aí ao nosso irmão, nosso pastor Pedro, que está em Campinas. Dê um abraço nos irmãos aí da Comissão Executiva do Supremo Conselho por nós ali de Bananal, tá, irmãozão? E boa viagem de volta, viu? Que Deus possa estar trazendo você com muita segurança de volta para os seus aqui em Barra Mansa. Bom, meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida
e guardar a sua vida. Amém? Vamos finalizar hoje e domingo nós estaremos aí de manhã.